Everaldo. Olha, o Bagre. Everaldo, eu até defendi ele aqui contra o Vasco, ele fez um bom jogo, entendeu? Mas as últimas 2 partidas dele voltou ao normal, um jogo horroroso dele. Cara, não tem outra nota, não tem... Olha, pelo que ele correu, pelo menos atrapalhou a saída de bola ali, puxava o time pra frente, nota 1. Nota 1. Atrapalhou quem? A gente, né? Não, atrapalhou lá a saída de bola, né? E tal. Com boa vontade, nota 1. Cara, nota 0 pra ele. Nota 0? 0. Everaldo não tem jeito não, cara. Já dizia o nosso grande ídolo Gerson Canhotinha de Ouro. 0! Caio. Eu vou dar nota 1 pra ele, porque Nota o todo 1. do time não me fez ficar com tanta raiva dele. Mas assim, Não, a gente jogou com menos 1, né? mas mesmo assim a gente ganhou o jogo, então eu não tô com tanta raiva dele por causa disso. Mas o que eu sinto muita falta do centroavante que faz realmente esse papel de pivô, um cara que puxa a marcação, um cara que não se esconde, que, porra, eu nunca vi o centroavante ficar se escondendo atrás do zagueiro. O centroavante tá na frente do zagueiro e segurando. E ainda corre errado. Porra, Não, cara, ainda corre errado. Ele toca errado, ele se posiciona errado. Não é possível, gente. Eu já fiz essa observação antes e vou repetir. Repara, quando o Fluminense cruza a bola na área, o zagueiro sempre corta sozinho. Não, ele não vai nem na bola pra incomodar, ele não quando ataca a bola. O Fluminense acerta, nunca é ele. É sempre um outro atacante. Porra, nunca é ele. Fazer gol contra o Águia de Marabá é fácil. Cara, e a gente tem muitas referências boas de centroavante, cara. Muitas. Vocês podem parar pra ver. E todos eles que vocês veem, você vê o posicionamento. Vê o Fred, o Washington que tá aqui. Pô, os jogadores mais antigos, o Márcio pode falar. Cara, O John Kennedy. o posicionamento de tipo, pô, tá vindo um cara, ele vem correndo em direção ao campo pra puxar a marcação e dando espaço pros outros, ou pra pegar uma bola, segurar e... O Fluminense, ele, de uns tempos pra cá, ele criou uma tradição camisa 9, de fato. Falando isso aqui que o Caio tá falando, o Alex Vieira tá lembrando isso aqui, né? Saudade de Cano, Fred, Washington, etc. Né? A gente tá mal acostumado até o com Tuta, que era carrasco no Flamengo. Matuta era assim, mas segurava a marcação. Porra, exato. Mas Mas aí, segurava a marcação. O Tuta pra chutar a bola, ele arrancava... Lembra do Aguinaldo? O Tuta pra chutar a bola no gol arrancava um tufo de grama. Mas na cabeça era um estopor. Mas era um centroavante. Mas aí cabeça... entra o que eu tô te falando, Ivo. Um zagueiro tinha sossego pra cortar um cruzamento na área com o Tuta jogando de centroavante? Não tinha, pô. E não é porque o Tuta era alto e bom cabeceador, não. É porque ele ia brigar. Por mais que ele visse que não ia ganhar a bola, ele ia disputar essa bola. Ele ia incomodar. A André Alves tá falando aqui, dar a camisa 9 pra ele é uma heresia. E eu concordo com o André perfeitamente. É uma ofensa. O Fred deve olhar... O Renato Gaúcho, cara. Renato Gaúcho era... podia fazer a função de centroavante. Você imagina o Renato Gaúcho ir pro Mundial de Clubes com o Everaldo como camisa 9. Eu vou uma nota surpreendente. Desespero. Ele tá quase pegando a camisa e entrando pra jogar. Uma nota surpreendente aqui pro Everaldo. Fábio Ribeiro. Nota 10. Nota 10, porque consegue ser profissional na profissão errada. Boa. Vamos lá, galera. 520, 400 likes. Vamos dar o like aí, galera. Vamos... Bom, nosso Kevin Serna, nosso CR7 com demanda. Bagre iluminado. Nosso bagre favorito. Cara, o Serna ontem, pra mim ele foi o bagre no jogo anterior contra o Vasco, ele errou tudo e tal. Mas ontem nota 9 pro Serna, um belo gol, né? Ele enganou até ele mesmo na hora que ele bateu aquela bola, aquele que a gente falou no começo. Ele tocou na bola do jeito que dava, né? Porque ele tinha sido seguro e preferiu ficar em pé e ir pro gol. Ele né? já tava vindo. Poderia forçar a queda que talvez fosse pênalti. Nota 9. Eu dou uma nota 8,5 pra ele. 8,5. Você é 7,5. 7,5. Não me iludir com isso, não, pô. Vocês viram o gol dele, pelo amor de Deus. Gente, é pessoal. É pessoal. Ele gosta, o negócio dele é o Paulo Baia. Ele gosta do Paulo Baia. Não. Ficar sentado do lado do Caio com a nota que eu vou dar pro Serna é um perigo. Isso, qual foi a nota que você vai dar pro Serna? É o perigo. Eu vou dar nota 9. Vai ser minha maior nota. Porque assim, cara, fale o que quiser, meu irmão. O bicho é decisivo pra cacete. Pode falar, Ele é tem iluminado. estrela, eu concordo. Ele é iluminado. É horroroso, tropeça na bola, parece um polvo. Mas, cara, resolve jogo, velho. Ele resolve jogo. Aí, resolve o jogo. Todo trabalhado, tu acha que ele vai pra lá, ele vem pra cá, mas acho ele nem sabe pra onde ele vai. Ele engana o marcador. Eu acho que a gente... Não, acho que ele vai balançando. Pera aí, uma hora o cara vai cair. Ó, a galera aqui no chat tá dando nota alta pra ele. 8, 9. Sim. Né? Não, Olha ok, só. Eu acho que a gente precisa fazer um parênteses aqui. O Serna, desde que ele chegou, ele fez gols importantes no Fluminense. O gol contra o Cuiabá, o gol contra o Palmeiras, né? O gol contra o Atlético Mineiro lá no Campeonato Brasileiro, que a gente não tava ganhando ninguém. Ele fez o gol da vitória lá no Mineirão, que aquele jogo foi. Né? Fez o gol de ontem, já tinha feito o gol contra o Once Caldas. Ele vem fazendo gols. Eu acho que ele tem 10 gols esse ano já no Fluminense. Ele tem estrela.
Eu acho ele um bagre, eu acho ele enrolado, ele se enrola com as próprias pernas. Ele não tem Mas mais, ele é iluminado. cara, será ele, será- mas não mas chuta olha só, absolutamente. Eu nunca vi o centroavante não, atacante, não chutar com a perna esquerda igual a ele, eu nunca vi. Cara, mas olha só, aí que eu Nunca quero, vi, aí que eu cara. quero, aí é uma discussão que eu quero levantar aqui na mesa antes da gente subir a outra enquete aqui. Será que a gente tá pegando muito no pé do Serna? E pra trazer. Foi até uma parada com que eu mandei lá no chat do Quintela, o Quintela tava falando isso no programa dele. Cara, o Serna, ele tem bons números no Fluminense. Pro nosso cenário nacional e sul-americano, o Serna é um jogador útil. Não, com certeza. Não, Ele é um útil jogador ele útil. é. Ele é um jogador útil. Útil ele é. Entendeu? Assim como o Canóbio deveria ser também. Mas Caiu? mas o que. Encerra a enquete. Mas o Ah, tá. Pô, fudeu. Porra, caralho. Desculpa, perdão. Porra, Elias. Lá é o pessoal do Vasco lá, mandar um abraço lá pro Papo Casaca, lá, tamo junto. Grafite aqui no outro dia tava falando que tem que reconhecer no programa dele, né? Grafite tava falando que tem que reconhecer que viraram freguês do Fluminense. Deixa eu só dar o resultado da enquete aqui. Se Dá você o está resultado. satisfeito com o Renato Gaúcho, 93% a 6%. Assim, a galera tá satisfeita. Assim, nunca duvidei. Eu acho que o Renato era o foi- cara certo Foi do o que a gente Fluminense. pediu, né? Entendeu? E assim, ele precisa de tempo para trabalhar. Agora vamos subir uma outra enquete aqui. Você prefere como titular do Fluminense hoje, tá? O Ivo pediu para levantar essa enquete, eu acho que é uma boa sim. É. O René ou o Freitas? Vamos lá. Não, René ou Fuentes, Fuentes? Fuentes, Perdão, Fuentes, Fuentes. Fuentes, É porque é Gabriel. tudo com F, é tudo com parecido. É René ou Fuentes na lateral esquerda como titular? Essa aqui é a enquete aí, galera. Votem aí, Mas por favor. só pra antes da gente entrar nessa pauta aqui, só pra falar do Serna. Cara, é porque a gente às vezes pode estar pegando muito no pé do jogador. Eu vou continuar achando ele ruim, é minha opinião. Eu acho que ele se enrola, mas é indiscutível que ele tem estrela, é um jogador importante. Que nem aquele jogador que tinha no passado, que o pessoal fala que era ruim pra caramba. Ah, o também. Dario Peito do Ar. Só Pô. 3 coisas paravam no ar. Dario, Beija-Flor e helicóptero. Que era Dario. decisivo, não era? Decisivo, artilheiraço. Porra, Tem mais de entendeu? 900 gols. Fazia gol de canela, de joelho, de tudo quanto é. Feio era não fazer gol. Feio aí. era não fazer gol. É. É isso aí. Aliás, é uma figura folclórica. Quem não conhece Dario, entra no YouTube, procura ver as entrevistas do Dadá, que vocês vão rir muito, cara. Ah, eu só queria fazer um... Antes de fazer o adendo, ler o comentário do Igor Froz aqui, que eu achei interessante, que ele deu a nota de todo mundo. Fábio 9, Thiago Silva 9, Freitas 7, René 7, Samuel Xavier 8, Thiago Santos 6, Nonato e Martinelli 7, Baia 8, Everaldo 0. Nem precisa botar votação de Bagre, né? A gente já sabe quem é o Bagre. Não, vai ter. O Arias 8, Renato Gaúcho 10 por ter sido raposa e enganado na escalação. Enganado até na a gente. escalação. Até, gente. Enganou até a Show de gente. bola. Calma que falta o Paulo Baia pra dar nota. Pera aí, não pode esquecer Rapidinho, do só Paulo Baia. pra não perder esse hype aqui que Sim. a gente tava falando do Serna, só ler alguns comentários aqui. O Sérgio Couto tá falando aqui que o Serna é muito bom jogador. O Alarcon Oliveira tá falando, eu acho que estão exagerando, chamando ele de bagre. Eu tenho visto muita gente da torcida do Fluminense falando isso, tá? Cadê aqui? O Edson Pedro tá falando, o Serna é decisivo, não é bagre. O Saulo tá entrando aqui, Saulo Gilson tá entrando aqui desejando boa noite pra gente, boa semana. O Beto Flu tá falando, ele tá falando do jogo do Inter, né? Mas eu tô querendo ver aqui os comentários da galera falando Eu tô mais aqui na do Serna. Rodrigo Escher, tá? Ah. O Serna, ele tanto não sabe o que vai fazer, que por isso surpreende os zagueiros. Eu tô mais nesse comentário aí. Não, cara, eu ia falar isso, velho. Não, achou algum comentário aí, Ivo? Não, é que o Antônio César Galvão, que é membro aqui do canal, ele tá falando, o Serna ele corre mais do que a bola. Quando ele corre menos, ele vai ser baita. Quando ele correr menos, ele vai ser baita jogador, né? E o Pedro Jucá tá falando aqui que acha que o Serra não é bagre também, né? Então, é caneleiro, só é caneleiro que ele tá falando. Eu posso fazer uma comparação aqui, galera? Tem até um outro grande nome da nossa história, que é algum, que eu uso muito essa nomenclatura. Com algum, acho que isso, guardado as devidas proporções, evidentemente, porque algum é multicampeão com a nossa camisa, o Serna ainda não chegou a tal ponto. Mas, assim... aquele jogador ruim que se identifica com o clube e resolve muito jogo. Cara, não tem problema nenhum em dizer isso. Não. O Serna não sobina. Bem lembrado. É uma bobina desse É um da vida. jogador ruim, de qualidade duvidosa, mas que tem uma estrela Tem absurda estrela, e brilha no estrela. momento que a gente precisa. E não se esconde do jogo, tá? Disso não se esconde. Ele não se esconde do Eu te jogo. concordo O com Serna- você, ele tem estrela. O Felipe Camelo tá falando aqui, né? Se o Serna fosse do rival, o nego tava valorizando. Mas a nossa torcida fica zoando o cara.
Felipe, isso não foi pra mim, eu sei, isso aqui você é um comentário teu no geral na torcida, sim. mas eu continuo achando ele no Bagre. Mas, cara, é inegável que ele tem estrela, é inegável que ele fez gols decisivos no Fluminense. Tinha até um comentário aqui de alguém falando sobre isso também, né, que... Fala, quer ver um O comentário aí? Maurício Monteiro falou aqui, só os Enzos do programa que chamam ele de Bagre, mas adoram Martinelli, Nonato e Lima, a tríade do mal. Maurício Monteiro aí adora me cornetar. Tríade do mal, Pode- caraca. Seguimos, Maurício, seguimos. Serna é o Dimba do bairro, é mesmo, Rodrigo. Exatamente, Se é a o gente for Dimba. puxar aqui na memória, a gente vai ver um monte de jogador Cara, assim. todo assim, clube vai ter cara. um jogador assim, jogador de qualidade questionável, que você vai olhar, caramba, como é que pode? O cara tá resolvendo o jogo. É. Porra. O lá, o de 2007 lá, que é melhor que o Tchevchenko lá, o... Adriano Magrão, Adriano meu. Adriano Adriano Magrão. É isso aí, pô. Adriano Magrão nos Magrão. deu uma Copa do Brasil, foi muito decisivo, jogou demais o jogo lá da final, lá em Santa É Catarina. isso aí. Piquitão tá aqui na área. Piquitão Tá aí. Piquitão tava sumido, Piquitão. Piquitão tá aqui. Vocês estão pegando no pé do Serna. O cara tá fazendo gol e é isso que ganha jogo. Não, tá ele falando tem que- dois pés sem esquerdos, cara. sem esse papo de estrela, o cara é bom Tem. ou não. Não, então... eu acho que o tem pé estrela, direito é assim, esquerdo e o outro ele não tem. Não, calma aí. gente, olha Só responder o Sem Piquitão aqui. sorte, você não atravessa É. nem a rua, meu amigo. Só- E ele tem... Deixa eu dar uma Piquitão resposta é pro sensacional. Piquitão aqui. O Piquitão merece atenção. O Piquitão tá falando aqui sobre isso. Eu acho ele ruim, mas é um cara que tem estrela. Quantas vezes no futebol a gente não viu jogadores assim, desse nível? São jogadores ruins tecnicamente, mas fazem gols, decidem jogos, né? O outro aqui assim. Serna igual o Vini Júnior. Olha, cara... Bom, se eu for falar o que eu penso do Vini Júnior, deixa pra lá. Pessoal é foda. Entendeu? Porque, porra, Meu jogador... conterrâneo de São Gongon. Ai, Que meu Deus isso, do cara. céu. Ô, cara, não é mole não. Cara, isso assim, aí. o Bagre, o Bagre virou moda. O Bagre, quem criou essa expressão, o Bagre, foi o nosso caríssimo amigo Vilela, viajante tricolor. E assim, às vezes a gente chama de Bagre, acha uma coisa carinhosa, uma maneira, um peixe simpático, entendeu? Benê Pimentel tá falando que o Serna é esforçado e raça, né? Que ele tá falando. Não, exatamente. Quantas vezes a gente já deu tapinha nas costas do jogador por ser esforçado? O Serna é esforçado e resolve o jogo. Mas você não gosta do Canóbio. O Canóbio é esforçado, Não. você não gosta do Canóbio. Mas Você ele não tem- resolve merda Você nenhuma. tem implicância porque ele é bonito. A verdade é essa. Eu tenho inveja do Canóbio, gente. Vamos lá, pra mim o melhor em campo, acho que aqui vai ser unanimidade, não sei. Pra mim o melhor em campo foi o Serna. Foi o Serna. Serna, né? O Serna, eu Eu acredito quero que ver tenha o sido Caio Serna. falando. O melhor em Foi campo? o melhor em campo? O Serna? Quem foi o melhor em campo? Quem foi? Tem um porrada de gente aqui com nota maior que ele, no meu. Não, Quem foi? você- Quem O foi? não Fábio tem, tá não. com 8, Não, você tem o direito de o votar Samuel outra Xavier pessoa. com 8,5, Thiago Silva com 8. Fala que foi o Paulo Baia, fala. Não, Paulo Baia eu vou dar 7,5, Paulo A Baia. gente não deu nota Eu pro não dei Paulo Baia. Qual a implicância com o Paulo Baia? O Paulo Baia... É comemoração Baia. em Mapê. O Paulo Baia, pela, assim, cara, simplicidade do cara. O cara falando sério, o cara é um garoto simples, né, cara, humilde e tal. Eu acho que o Papai do Céu olha assim, esse garoto é esforçado. Ele não se omite do jogo, ele bate bem na bola, não quer saber, ele chuta. Ele bate bem na bola. Então, assim, ele tá se mostrando muito mais útil que o Everaldo, por exemplo, que o próprio Canóbio. Então, Mas cara... Everaldo e Paulo Baia não são jogadores pra vestir a camisa do Fluminense. Cara, a gente tá falando do momento que a gente tá aqui. O jogo. Não, e o momento, sem o Cano, com o Everaldo Gente, muito mal, gente, com o assim, Canóbio deixa eu falar- machucado. então, olha só. Não tem jeito, O cara. Caio tem direito a esse falar. Olha lado. só, não, deixa eu falar uma coisa. O momento é seu, eu Caio. tenho que comparar. Eu até posso. Vocês podem. Eu concordo com vocês. Eu acho até que eu pego pesado, às vezes, com o Serna, tá? Eu pego pesado com o Serna, realmente. Apesar de eu achar ele ruim, isso não vai mudar. Eu continuo achando ele ruim. E quando vamos comparar com o Baia, eu acho o Baia melhor finalizador que o Serna. Inclusive, a perna esquerda é infinitamente melhor do que a do Serna, porque o Serna não tem perna esquerda, tá? Isso já deixou muito claro nos O jogos aí que Serna ele é não tem perna ambidestro, esquerda. chuta mal com as duas. É, ele é ambidestro, ele chuta mal ambi-ruim. com as duas. O Paulo Baia, ele chuta bem com as duas. É porque vocês não vai. Porque assim, Não, ele chuta o bem, Baia, ele ele bate bem na joga bola. muito menos minutagem de jogo, eu tô falando, do que o Serna. Se você for parar pra ver, ele às vezes não é. Agora ele tem entrado até mais, porque o Canópio tá machucado, os garotos não estão entrando, então ele tem jogado um pouco mais. Mas assim, ele não vinha jogando. Mas aí sabe o que valoriza também muito o Serna? O fato dele ter vindo de fora e ter custado uma fortuna pro Fluminense. Isso também às vezes tem diferença, porque na boa, eu acho os dois ruins, tá? Eu acho os dois ruins, mas eu ainda acho É uma briga de Baia bagres. melhor do que o Serna.
Sinceramente, essa é a minha opinião. Não, Olha, cara. declaração bombástica, hein? Não, Declaração bombástica. Pior que eu já Assim, vi gente cara. concordando com o Caio já, tá? Aqui, Não, lá no o grupo de Denner membro falou tem o Pablo aqui, ó, lá. o Denner aqui falou que o Paulo Baier é muito inteligente. Ele calculou exatamente onde calculou. a bola teria que bater no zagueiro pra enganar o goleiro. Não, gente, assim, em relação ao Baia, até, né, pegando o gancho aí do Caio, cara, o Baia ainda não mostrou nada pra eu achar que ele possa contribuir mais que o Serna. Por mais que tenha sido por ter tido poucos minutos. E aí o Caio pode ter uma razão nisso. DJ, Mas, gente... DJ KBC tá falando que não tem como te defender, não. Não tem que defender, não. Mas, assim, eu não queria ver Maurício nenhum... Monteiro falou, meu Deus, corta a internet. Não queria ver nenhum dos dois. Não queria ver nenhum dos dois do Fluminense. Mas, sinceramente, analisando o jogador, assim, o Paulo Baia, ele finaliza bem mais. Ele tem até mais velocidade do que o Serna. O Romero Mas Martins... eu acho que o Serna ele não é, O mas Romero, é sim, cara. o Romero Martins tá Reza falando que o braba. Serna é um mal necessário no time. E o Edson Pedro tá concordando com você, cara. Cara, Ô, Caio, na boa. ele tá falando Gente. que o Bahia está contribuindo em detalhe que só joga 15 ou 20 minutos Ele entra das pouco, partidas. ele entra pouco. Não, mas Não, deixa e ele jogar participa né? pouco do jogo também. nada. É porque ele é um jogador agudo, ele tem personalidade. Quando ele pega a bola, ele tenta definir, ele tenta, né, criar situações ali o time foi todo em cima dele interessantes. na hora do gol, foi legal aquilo ali. Exatamente, O Pablo cara. Rodrigues, que é membro aqui no canal, ele tá falando que concorda com o Caio. O Caio tem razão. Mas é esse Pablo que tá defendendo o Caio lá no grupo, cara. de Tá, mas membro. eu posso terminar. Nem todo mundo conhece Mas o na Pablo. boa. O Pablo tá falando aqui que concorda com o Caio que o Paulo Baier tinha que ser titular. Mas, Né? e o pessoal confunde muito. Eu não tô falando que... Eu tô comparando Serna e Baia. Pra mim, o Baia é melhor que o Serna. Eu não tô falando que ele é bom ou que ele tinha que estar no Fluminense. Não é isso que eu tô falando. É um eu tô bagre comparando por outro. Baia e Serna. Pra mim, o Baia é melhor que o Serna. É isso que eu tô falando. Você já pensou o Baia fazendo um gol, É o menos Baia fazendo pior. um gol no Borussia? Já pensou? Seria lindo. Imagina isso, cara. O Alan, Seria- o Alan Nogueira tá lembrando aqui que o Bahia foi o único que salvou no jogo da Bolívia, né? Sim. É. Sim, mas... se bem E que ele ela não tem a questão cansou. da E velocidade ele da não bola. cansou, né? Ele jogou o jogo praticamente É, todo. ele tentou, né? Ele buscou. Como eu falei, ele tem uma personalidade, ele tá tentando aproveitar a oportunidade de estar recebendo. A questão é que eu não acho que o Baia tenha feito algo pra eu ter certeza de que ele ele é melhor que tem o que Serna, ser preterido. O Serna tem que ser preterido por ele. Não acho. Se ele estiver correspondendo no treino, deve estar. O Renato aos poucos está colocando ele. Não é isso por isso, não. Talvez Ele tá amanhã ou botando ele- depois o tempo inocente o Caio, assim como me inocentou com o Canóbio lá atrás. Não, mas eu acho que ele só tá Acontece. botando Baia porque o Canop tá machucado. Sobrou. Pingou, parou aqui, hein, galera. Voz de galinha, mandou. Desculpa aí, cara. Voz de galinha. Os caras tiram esse Eu não sei, voz de galinha, realmente. Lá de galinha é Voz foda. de galinha. Colega guerreiros, alguém tem algum rumor de contratação? Temos 10 dias só. Será que vem novidade mesmo? Ou é lorota? Cara, e olha a foto da. do a perfil. gente não tem. Caralho, é a galinha com a camisa do Fluminense. Olha só, falar sobre isso aqui. muito, cara, aqui no chat. Faltam 10 dias, né? Ah, Pra final da 10 janela. dias, Mas tem um detalhe: o elenco do Fluminense viaja agora, sexta-feira, né, para os Estados Unidos. O jogador que chegar já tem que estar com visto, coisa e tal, pra lá, pra disputar, né? Pra ir pros Estados Unidos. a Eu menos acho que já tenha. talvez essa janela venha pro brasileiro. Talvez essa Cara, janela não tem- venha pro cara, brasileiro. não Eu dá- acho que pro Mundial, sei não. Não dá pra gente jogar com esse time no Mundial, não, cara. Eu digo mais, principalmente do ataque do Fluminense. A gente precisa de gente O no tio ataque. Evandro botou aqui 2 reais. Zenco, Neymar, CR7, Firmino, algum desses vem? Ah, Não. não vem. Não. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.